boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte dessa quarta-feira ao vivo, porque meio de semana de segunda rodada de Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo e vamos que vamos, porque amanhã, quinta-feira, tem o Cruzeiro contra o Curitiba no Mineirão. O jogo vai passar no Sport TV, mas hoje tem o Galo contra o Bragantino no interior de São Paulo. Maria Cláudia Bonucci, nossa repórter, tá lá pra gente já começar no pique com as últimas informações do Galo. Boa tarde, Bonucci. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente aqui no Globo Esporte. Eu falo do Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, que tem sido a casa do Bragantino desde o ano passado, enquanto o Nabi Abichedi está em reforma. Esse estádio aqui é pequenininho para cerca de 12 mil pessoas, mas muito simpático. O Atlético chegou ao interior de São Paulo ontem à noite, mas ainda não está aqui em Bragança Paulista. A delegação ficou hospedada em Atibaia, que é uma cidade aqui do lado, a cerca de 25 quilômetros. Quem vai comandar o Galo logo mais à noite é o auxiliar, o Diogo Alves. O São Paulo foi expulso diante do Palmeiras e vai ter que cumprir suspensão. Apesar disso, ele veio, com a delegação, ele não pode ter contato com os atletas e a comissão durante a partida, mas pode estar no estádio e é o que deve acontecer. Ele tem escalado uma equipe alternativa no Campeonato Mineiro, deve ter força máxima hoje diante do Bragantino, o que significa que todos aqueles atletas que foram poupados no último jogo do estadual, Hulk, Bernardo, Du, Maicon, Renan Lodge e também o Júnior Alonso, voltam ao time titular muito provavelmente. É o Galo em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro aqui no interior de São Paulo. Volto contigo. Certíssimo, Borucci, obrigado pelas informações. Você falou de força máxima. O Galo não vai ter o Cassierra. O atacante colombiano ficou aqui em BH para aprimorar a força física. Sem o Sampaoli, o Diogo Gonçalves deve mandar esse time para campo para enfrentar o Bragantino hoje à noite. Goleiro Everson, Preciado, que já tinha voltado no último jogo na lateral direita, Juan Júnior Alonso e Renan Lodge. Meio de campo com Maicon, Alan Franco e Vitor Hugo centralizado. Bernard na direita e o ataque com Hulk e Dudu. Esse é o provável Galo para hoje à noite. Você vem cá, agora são 1h02, você tá com um tiquinho de fome, daqui a pouco tem linguiça no Globo Esporte, você tá servido. O duelo de hoje também marca invictos no Campeonato Brasileiro. E é um duelo, Bragantino e Galo, Galo-Bragantino, que costuma dar muito pano pra manga. Tudo acontece contra o Bragantino. Quer ver? O primeiro jogo do Everson, com a camisa do Galo. Chegou a hora para Atlético e Bragantino. No gol vai ter a estreia do goleiro Everson. Vitória do Galo sobre o Bragantino com o gol dele. Trave! Que nesse dia empatou com o Léo Silva como o zagueiro mais artilheiro do Galo no Brasileirão. Fez tanto gol que depois se isolou na estatística. Hever, que no ano seguinte levantou a taça de campeão brasileiro depois de uma vitória contra o... É o jogo da festa da entrega da taça, o Galo enfrentando o Bragantino. Todo arrepiado. E aqui, uma chance pra você adivinhar onde que o Hever trabalha agora. Ele é auxiliar técnico no... Bragantino, pô. Tô falando, tudo acontece com o time de Bragança Paulista. E aí eu te pergunto, qual vai ser a marca de hoje, hein? Vai saber. Gente, vamos falar desse cara aqui. O Rony saiu do Atlético e ontem foi apresentado oficialmente no Santos. Uma negociação que girou em torno de 3 milhões de euros, o que dá mais ou menos 18 milhões de reais. Quando o Rony chegou no Galo, há um ano, ele veio do Palmeiras, Não sei se vocês vão lembrar, mas ele veio por mais que o dobro desse valor. Foi 6,5 milhões de euros, o que dá 38,8 milhões de reais. Ou seja, o Galo vendeu, mas teve um certo prejuizinho. E o Rony falou na entrevista por que ele acha que ele não deu certo no Galo. Muitas das vezes a gente planeja algo e muitas das vezes não é do jeito que você planeja. A gente perdeu a Sul-Americana, onde eu poderia ter ganhado o meu segundo título, era um título inédito para o clube. Infelizmente não conseguimos. O repórter Lauro Lopes com informações importantes do Atlético que vai jogar em Bragança Paulista pelo Brasileirão. Fala, Lauro! Fala, Léo, amigos do Alterosa Esporte, galera da bancada. Logo mais o Atlético entra em campo para enfrentar o Bragantino fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Galo já divulgou a lista de relacionados. Quem segue fora da equipe é o atacante colombiano Mateu Cassierra, recém-contratado pelo clube. De acordo com o Atlético, ele continua fazendo um trabalho para aprimorar a parte física antes de entrar em campo oficialmente. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Alterosa Esporte com uma reportagem completa sobre as possibilidades de Jorge Sampaoli para essa partida. Volto com vocês. Grande abraço.
Abraço, Lauro Lopes. Daqui a pouco, então, o Fael vai aí tentar escalar pela cabeça do Sampaoli para esse jogo aqui com o Bragantino, que terá arbitragem de Lucas Paulo Torezin, da CBF, e o VAR de Rodrigo D'Alonso Ferreira. Fique tranquilo que ele é da FIFA, Fael. É o mais experiente, Rodrigo D'Alonso, uma lista extensa de jogos do Galo, mas eu não vou colocar que o desafio é fazer uma boa arbitragem em jogo do Galo. O desafio da CBF hoje é ter uma boa arbitragem em qualquer partida. Tivemos a pior temporada que eu me lembre. Claro que tivemos escândalos aleatórios, atípicos, como em 2005, mas ano passado foi uma temporada muito ruim da arbitragem brasileira, e esse brasileiro começou com polêmica na primeira rodada e tem o desafio de não ter na segunda. E o Lauro Lopes vai trazer informações desse jogo com o Bragantino. Sai o time alternativo e entra a equipe titular em campo. Com foco novamente no Brasileirão, Jorge Sampaoli vai acionar mais uma vez os principais nomes do elenco. No retorno à competição nacional, o Atlético enfrenta o Bragantino fora de casa. Depois do empate na estreia contra o Palmeiras, o Galo vai em busca da primeira vitória no campeonato, apostando nos titulares e no retrospecto. Em toda a história, o Atlético enfrentou o Bragantino 10 vezes longe de BH, somando apenas uma derrota. 2 vitórias alvinegras e 7 empates completam os números do confronto. Com 23 jogadores relacionados para a partida, o Galo segue sem contar com o atacante Matteo Cassier. O colombiano ainda trabalha para melhorar o condicionamento físico. No departamento médico do clube, Lianco ganhou a companhia de Alexander. O volante sofreu uma lesão séria na última rodada do Mineiro. Outro que continua fora do time é Júnior Santos, em negociação com o Bahia. Já o restante do elenco está pronto e liberado para entrar em campo no segundo duelo alvinegro do Brasileirão. O Bragantino tem sido um adversário curioso para o Galo. Em 2020 foi a estreia do Everson, no dia em que o Hever se tornou o zagueiro empatado com o Léo Silva com mais gols na história do brasileiro. Em 2021, fora de casa, estreia do Diego Costa, gol do Diego Costa inclusive. E no Mineirão, aqui no retorno, o jogo em que o Galo levantou a taça. 2022, a triste lesão do Arana. 2023, a demissão do Cudê. No ano passado, começa uma série ruim de resultados dos jogos ali contra o Bragantino. Normalmente existe sempre uma novela por trás dessa partida. E como é uma sequência em que o Galo conseguiu descansar as principais peças no final de semana, eu acredito que o Sampaoli vem com um time que conseguiu boas atuações contra Cruzeiro e Palmeiras. O alerta é: o time deu algumas bobeadas contra o Cruzeiro na defesa e contra o Palmeiras várias, inclusive com o Alonso, que fica ali pedindo impedimento no tiro de meta cobrado pelo Carlos Miguel e descuida ali quando deveria focar na marcação. O Juan fez o golaço no final de semana. Eu não volto com o esquema de 3 zagueiros, volta o Lodge, que vem fazendo boas partidas. A grande dúvida é na lateral direita. O Preciado ganha uma minutagem no final de semana, mas como se lesionou ali contra o Cruzeiro e está num ritmo diferente dos demais companheiros de elenco, eu coloco o Alan Franco, que conseguiu, inclusive no gol da virada contra o Cruzeiro, fazer uma boa interceptação aqui e foi bem contra o Palmeiras. Eu coloco o Franco na direita com o Maicon, que também tem um bom início de ano, e o Igor Gomes fazendo o segundo volante. O Vitor Hugo pode ser o terceiro homem de meio campo. Lá na frente, o ataque, que eu acredito que são os queridinhos do Sampaoli. Lembrando que o time é comandado pelo Diogo, porque no final do jogo, ali o Bruno Arleu de Araújo expulsou o Sampaoli contra o Palmeiras, porém foi um time que conseguiu descansar, treinar e vem de uma boa sequência, uns bons minutos de futebol apresentado que a torcida estava com saudade, Léo. Pois é, Fael, o Diogo Alves então estará no banco, né? Até que ponto a ausência do Sampaoli influencia no rendimento do time em campo, você acha? Léo, as coletivas do Diogo são boas porque o Diogo consegue explicar muito bem as ideias de jogo. Teve uma até de bastidores, ele tomou um puxãozinho de orelha ali porque falou demais sobre a ideia de jogo apresentada pelo Atlético. Porém, o Diogo é um exímio conhecedor de futebol, é um cara que convive e sabe muito do esporte, então eu tenho certeza que a ideia de jogo passada para o elenco é a mesma do Sampaoli. E hoje, Léo, nós temos ali celulares, fone de ouvido, comunicação direta durante todo o jogo, e eu sei que todas as decisões das minhas planilhas, por exemplo, eu coloco que é um jogo comandado por Jorge Sampaoli,
porque é ele quem treinou, ele quem define a escalação e durante o jogo, certamente, é ele quem passa comando até de substituição durante a partida. A minha dúvida sobre ainda a lateral direita, Léo, é se optar pelo Preciado na lateral direita, sacando o Igor Gomes do time, já que ele jogou no final de semana também, é que o Preciado suba um pouco mais. Só que o Preciado aqui, quando precisou baixar um pouco a linha, me deu uma dorzinha de cabeça contra o Pouso Alegre. Por isso a minha dúvida aqui sobre esse equilíbrio. Se é um Bragantino que vai respeitar o Galo, ou se é um Bragantino que vem para cima e a gente explora o contra-ataque, sendo mais um time reativo lá em São Paulo. Beleza, Rafael, Inclusive, Léo, só na nostalgia ainda, o Galo tá ficando em Atibaia. Me lembrou muitos treinos comandados pelo Luxemburgo. Você lembra? Tinha crise, o Luxo ia pra Atibaia. Como gosta de Atibaia. Com o Cruzeiro também, Rafael. Com o Cruzeiro, isso não, com o Cruzeiro também, adorava Atibaia. E na preparação para aquele Mundial, nós estivemos lá, a nossa equipe do Alterosa Esporte acompanhando os treinamentos, né? É uma festa, Atibaia. Nostalgia. Né?